Boa noite, professor. Boa noite. Eu tenho duas perguntas para fazer ao senhor. Primeiro, o que é ciência afinal? E a segunda, como ela evolui? Tá, então, na verdade, não vou te responder, né? Então, eu vou pensar a partir delas e vou falar algumas questões. Primeiro que são perguntas amplas, tá? Elas não são perguntas para ser respondidas, né? Mesmo na filosofia, na epistemologia, na ciência, não há uma resposta. Por mais que se tenda a uma resposta, já é um modelo de ciência que pressupõe uma verdade, e uma verdade seria dizer o que é ciência, não é? Então, eu vou trazer algumas questões do que eu penso, mas como um inacabamento. Tá? Então, o próprio conceito do que é ciência está nesse plano de sempre de uma construção. E eu acho que é assim que a comunidade científica mais contemporânea entende. Então, a ciência, em princípio, né, como é que eu percebo e eu compreendo, de que tem todo um primórdio onde as questões se sustentavam basicamente pelo senso comum, pelas observações diretas e tal, e que de algum modo resolviam alguns problemas mais primitivos, né, da sociedade, mas vão encontrando insuficiência nas respostas à medida que há uma evolução e evolução há uma produção da ciência, não é? E essa produção, ao mesmo tempo que é um avanço, ela gera outros problemas. Então, na medida que o senso comum vai se tornando insuficiente, vai surgindo um modo de pensar que inicialmente mais linear, mais estruturado, e que deu conta também, mesmo enquanto ciência, a resolver problemas lineares, problemas previsíveis. Então, a ciência é sempre uma atividade de resolver problemas. E para resolver problemas se pressupõe um plano, né, uma estrutura científica que está por trás de uma comunidade científica que vai validando. E a ciência ela é evolutiva, então em um determinado momento é suficiente mostrar como uma suposta verdade a reprodutibilidade do fenômeno. Então, no momento que eu consigo replicar, refazer nas mesmas condições e obtenho o mesmo resultado, eu tenho ali uma validação. Então, essa é uma ciência obviamente positivista, mas que operou por muito tempo e continua operando, né? E a própria comunidade científica acreditou aí que esse modelo de ciência, esse modo de pensar o que é ciência, pela reprodutibilidade, pela observação, né, que isso seria suficiente. E é suficiente, só que o que hoje não é um modo mais contemporâneo de entender o que é a ciência, é que esses modelos, então, de reprodutibilidade, de reversibilidade, eles eram muito adequados a sistemas fechados. Então, há um modelo científico positivista que é capaz de prever e que funciona, mas ele não é mais generalista como se acreditou por um bom período, né? E aí surge então uma ideia, né, alguns teóricos vão chamar de paradigmas, de que há uma insuficiência de um modelo e a insuficiência é justamente pela reprodutibilidade, tem um alcance, que é naqueles sistemas fechados. E hoje a comunidade científica ela se depara com sistemas abertos, né? Sistemas sociais, sistemas econômicos, a questão ambiental, não posso pensar em ela como um sistema fechado. Então, há um outro modelo de ciência, uma outra perspectiva de que aquelas verdades dadas, elas constituem verdades, mas para aquelas condições, né? Alguns teóricos vão entender que há uma ruptura de um modelo para o outro. Eu entendo que não é uma ruptura, porque esse modo de pensar ciência, de entender a ciência como algo não linear, não previsível, indeterminado,
onde pressupõe uma implicação maior do observador sobre o objeto de pesquisa, coisa que num modelo mais positivista entende a ciência e a validação da ciência no momento que esse observador é afastado, e então ele pode valer aquela resposta para qualquer outro observador. Um modelo que vai trabalhar com sistemas abertos e com as demandas contemporâneas da sociedade, desse mundo mais dinâmico, mais interligado, requer então uma concepção de um pesquisador implicado. Tá? Então a ciência ela se torna também um pouco mais descritiva, mais integrada com a comunicação, com a linguagem, enquanto no modelo positivista era suficiente o formulismo, tu criar um algoritmo que desse conta da reprodução do fenômeno. Então, em síntese, é um pouco isto, não é de que há um modelo mais geral e que dá conta para sistemas estáveis, e que hoje isso pouco resolve, não é, as demandas que a gente tem. Esses modelos estáveis da ciência positivista, os sistemas informáticos hoje dão conta de alguma maneira de reproduzir. A ciência da época, não é, e tinha uma sobrecarga no próprio pesquisador. Hoje tu pode automatizar isso, o computador dá conta de fazer essas análises, esses estudos, a própria inteligência artificial. Então, e entendo, para fechar esse bloco, de que não é uma ruptura de paradigma, tá? Por mais que alguns epistemólogos, Thomas Kuhn, aí vai pensar como ruptura, eu entendo que é uma metamorfose, uma transformação, porque os pesquisadores, os cientistas contemporâneos, eles não conseguem, eles são produtos desses modelos, por mais que de alguma maneira comece a pensar de outra forma. Não? É um passado inteiro, uma história inteira que produz uma organização de uma ciência, e ela é extremamente, por mais linear, positivista. Bom, então, complementando o que eu estava finalizando no raciocínio, não entendo como uma ruptura paradigmática, uma ruptura de modelo. Não é? Quando se fala em ruptura, se pressupõe que a comunidade científica possam pensar de um outro jeito, por um salto, como se fosse possível abandonar toda uma forma de pensar anterior. O produto dessa ciência positivista é linear, mas a comunidade científica, a estrutura que produziu esse jeito de pensar do homem, né, pela ciência, ela é sistêmica. Então, sendo sistêmica, mesmo o senso comum é sistêmico, não dá para se romper o senso comum e passar a pensar diferente. Então, mesmo o pesquisador, o homem de ciência e tal, ele tem os seus atravessamentos de senso comum. Então, só nesse conceito aí que não entendo então como ruptura. Tá? Mas enfim, essa como eu disse no início, a ideia não é dizer o que é ciência. Né? No momento que eu disser o que é ciência, eu estaria de alguma maneira matando o próprio conceito de ciência pela complexidade que é. Ele é um conceito que, mesmo sendo ciência, só posso responder por uma filosofia, por uma epistemologia. Não posso responder o que é ciência pela própria ciência. A ciência não dá conta de pensar a ciência sem ter uma epistemologia, uma filosofia. E quando entra num campo da filosofia, da epistemologia, a pergunta não é nunca para se responder o que é, mas é o que está sendo, o que está se tornando enquanto uma produção. Um conceito de ética, por exemplo. A filosofia não diz ética isto, né? Mas como cada pensador vai pensar a ética. Então é um modo de pensar, e é isso que eu te coloquei, o meu modo de pensar a ciência, mas de modo algum responder o que é ciência. A outra questão que tu me levanta é sobre como ela evolui, né? Eu acho que de alguma maneira eu já respondi nessa, né? Então, o que é ciência, já que eu não respondo o que é, eu estou respondendo o que ela vai se tornando. Então, o evoluir é o vir a ser, é o tornar-se. Tá? Então, falar que ela vai se tornando
é justamente fugir do ser, né, do da ciência. E a maneira como ela evolui, como eu entendo, é um pouco pela insuficiência das respostas, pela natureza da linguagem. A ciência é produzida pela linguagem, não há outra forma, e a dinâmica da linguagem, que de alguma maneira é como organizamos, seja linguagens matemáticas, linguagens outras, ela é sempre inacabada, né? Então é uma narrativa. A ciência, ela é uma construção humana, uma invenção, e uma invenção sempre inacabada. Então a evolução, um pouco pelas insuficiências dos problemas e pela insuficiência dessas respostas. Num primeiro momento se acreditou que poderíamos fazer evoluir na medida que fôssemos dominando mais o objeto e explicando melhor o que seria essa evolução. O entendimento mais contemporâneo não é um modelo único e evoluir pela melhoria do domínio, né? A evolução pela modificação do ponto de vista de que a gente coloca sobre o objeto e, consequentemente, a construção de outros modelos na medida que se percebe de uma forma diferente, e não como uma espécie de um tijolo sobre o outro. Não é uma maneira evolutiva linear, mas é por mudança de foco, mudança de perspectiva, mudança de olhar sobre o objeto e sobre o mundo. É isso. Certo. Bom, a partir das falas do professor Márcio, nós vamos fazer uma análise e ver qual epistemólogo nós conseguimos enxergar através da sua fala. Bom, o indutivismo ou positivismo são sinônimos na ciência, né? Diz que a ciência ela é uma verdade absoluta e ela é dada através da experimentação, certo? Isso é uma teoria antiga, Hoje em dia, os epistemólogos modernos e contemporâneos, eles não acreditam mais que a ciência é uma verdade absoluta, e eles não acreditam mais que a ciência ela venha totalmente da observação, certo? Da experimentação. Eles diziam também que o observador devia ser neutro, estar com a cabeça neutra, certo? Para não influenciar nos resultados. Para Thomas Kuhn e sua teoria dos paradigmas, quando um paradigma era criado, ele entra em vigor alterando e acabando com o paradigma anterior, certo? Então o paradigma criado, ele entra em vigor e no mesmo instante o anterior cai. Essa era a teoria de Kuhn, seus paradigmas. Já Larry Loudon, desculpa a pronúncia, ele falava que a ciência era usada para explicar problemas do cotidiano. Fica bem detalhado no seu livro O Progresso e seus Problemas.